fiscalização só tem sentido de existir se for para proteger a sociedade. Essas palavras são do presidente do CRES do Rio de Janeiro, Marcelo Moura, que ele as proferiu aqui no evento em Fortaleza, que é o terceiro encontro de fiscalização. Que frase forte o senhor usou na sua fala. Eu acho que todo mundo entendeu realmente o verdadeiro propósito dos CRESs. Vamos lá, Mirela. Boa tarde. Obrigado aí por essa oportunidade. A frase, desde que nós entramos na nossa gestão, a gente utiliza exatamente essa frase, entendeu? Nós temos uma gestão que o foco é gestão que pensa em você. A gente não consegue ver uma autarquia federal funcionando se ela não tiver o intuito de proteção da sociedade. Então, nós reformulamos a nossa fiscalização, desde que nós entramos, para trazer proteção para a sociedade. Compramos uma van que a gente chama do CRES itinerante, que vocês também têm aqui. A gente tem um lema lá, nada se cria, tudo se copia, se aperfeiçoa, né? A gente vai buscando as grandes ideias. E ela também tem essa finalidade de ir até a sociedade com folder, com prospectos, informando para a sociedade como ela deve comprar um imóvel, quais os cuidados que ela deve ter, por que ela deve procurar um corretor de imóveis, para que ela possa ter segurança jurídica nas transações imobiliárias. Em contramão, e de outro lado, a nossa fiscalização, que hoje, já é notória a nível Brasil, a gente só fiscaliza o contraventor, aquele que comete o exercício ilegal da profissão, e os loteamentos clandestinos, para que a gente possa expurgar, esse é o termo correto, essas pessoas. Não mais por débito, né? Não mais por débito. A gente não autua corretor por débito. Às vezes o corretor não colocou o número do CRES dele ou alguma coisa assim. Aí a gente utiliza aquela fiscalização orientativa, orienta ele de que ele deve procurar, que lá na nossa legislação diz que é condição legal para o exercício da profissão, está em dia com a sua anuidade, orienta tudo isso, mas que ele procure o conselho para fazer a regularização dele. Aqui também no Ceará já é assim. Já o presidente do CRES também tem esse mesmo pensamento. E o senhor já foi agente fiscal? Fui. Em 1999 eu entrei para o conselho e fui ser agente de fiscalização. Trabalhei lá na fiscalização durante vários anos e o que eu consegui trazer foi justamente o que eu mencionei. A gente precisa, os presidentes têm que ter uma noção do dia a dia do fiscal na rua, do que a gente passa, porque quando a gente está sentado só na cadeira, presidindo, sem ter ido para a rua, sem ter passado, é muito difícil a gente ter uma visão macro da situação. Então, entender as dificuldades, né, que a gente sabe que existem. Eu tenho às vezes problema com o meu jurídico, chega lá, o jurídico fala assim, olha, a letra do fiscal está horrível, eu não consigo entender esse auto. Hoje a gente já está fazendo leitor digital, mas não. Aí eu virava para o jurídico e falava assim, vai num estande, num estresse daquele para autuar um contraventor, para você ver o que o fiscal passa naquele momento ali. Não vou anular o auto de fiscalização do meu fiscal, nós vamos dar andamento nesse auto. Então, o que a gente buscou? O pulmão de todos os conselhos é a fiscalização. Uma fiscalização bem feita e voltada para o que a gente focou, além de você melhorar o mercado, você melhora a concepção dos corretores de imóveis para com o CRES. Ele passa de ver o CRES, que é um órgão arrecadador, punitivo, alguma coisa, como aquele parceiro dele para regulamentar e dar segurança para o mercado imobiliário. E aí, nessa contrapartida, você vê o corretor chegando mais próximo do CRES e, consequentemente, ele passa a pagar aquela anuidade dele, falando assim, não, eu vou pagar porque eu estou tendo uma contraprestação de serviço, entendeu? São quantos ativos, presidente, no Rio de Janeiro? Nós hoje temos 56 mil ativos e na faixa de 9 mil pessoas jurídicas. 56 mil ativos pessoas físicas e 9 mil pessoas jurídicas. E só agora, no ano de 2023, que o ano nem fechou ainda, né? Já são mais de 4.200 autos de infração por exercício ilegal? Não, na verdade, são 4.200 autos de constatação por perturbação à ordem pública, que a gente faz esse tipo de fiscalização lá. A gente autua e depois de ser autuado, se voltar mais uma vez e tiver habitualidade, a gente encaminha para o Ministério Público. Já são mais de 2 mil processos também enviados para o Ministério Público, entendeu? Sobre lá a lei de artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Então, a gente tem esse processo focado exclusivamente. Tirei o débito, tirei tudo e foquei toda a minha fiscalização, todos os meus 16 fiscais que a gente tem para atender esses 55 mil. Falar, é muito? Não, porque os meus 16 fiscais não são para fiscalizar 55 mil corretores. Os meus 16 fiscais são para fiscalizar os contraventores. Então, não preciso do número de inscritos que eu tenho, eu preciso do número de contraventores que eu tenho na rua para fiscalizar. Hoje, qual é o principal desafio, em sua opinião, do setor de fiscalização? O senhor pode até falar também em nome do Sistema COFES-CRES, o senhor também é segundo vice-presidente do sistema. Sim, o nosso principal desafio que eu estou vendo é mudar a mentalidade. Nós estamos para uma fiscalização de forma digital. Não faz sentido nenhum
fiscal ficar rodando, batendo em imobiliária para fiscalizar, para você poder saber se você tem. A gente já não faz mais esse tipo de serviço. A gente só faz um serviço digital e de denúncia. Nós só vamos atrás dos contraventores através de denúncias. Pra você ter uma ideia, na faixa de 3 a 4 mil denúncias por mês. O que isso passa para a gente? Quem faz as denúncias são os corretores. Os corretores passaram a ver a gente como órgão de proteção deles. Às vezes a gente recebe lá, Marcos Limão, que é o nosso chefe da fiscalização, ele me manda, do corretor está no stand, ele tira a foto do contraventor sentado no stand e fala aqui. E a gente consegue, na hora de deslocar um fiscal para ir no mesmo local, cerca de 20, 30 minutos, a gente está chegando. Vocês têm hoje um trabalho até por WhatsApp, vocês acabam simplificando um pouco mais o processo de denúncia, é isso? Por exercício ilegal? Exatamente. Eles podem ter um canal direto de WhatsApp. Além do canal direto do WhatsApp, nós temos 3 servidores que trabalham interno, olhando tudo que tem na internet, anúncio suspeito, se tem número de CRES, se não tem, se é um corretor, a gente manda na mesma hora uma informação para ele, olha, é da fiscalização, você não colocou o número do seu CRES, coloca. Se o cara começa a desconversar, a gente já sabe que é um contraventor, aí pelo número de telefone a gente já consegue fazer busca e ir atrás deles, entendeu? E tem uma fiscalização orientativa que é muito bacana. Vou até te citar um exemplo aqui. Nós recebemos uma denúncia de uma corretora dizendo que 2 imobiliárias iam fazer um lançamento no dia seguinte. E aí que os corretores deveriam chegar 5 horas da tarde do dia anterior, ficar na fila, passar a noite para pegar a senha para no outro dia. Nós temos empreendimentos no Rio que quando está lançando, no dia do lançamento você vende 150, 200 unidades. E aí as corretoras ligaram para a gente, informando que estavam passando por isso, que iam ter que passar a noite na rua. O que nós fizemos? Entramos em contato com a empresa. A empresa, não, mas é um procedimento padrão, nós vamos fazer isso, mas fica quem quer, que não sei o que lá. E aí a fiscalização foi lá e deu a primeira notificação na empresa. Falou, olha, se manter, nós vamos fazer a autuação. E cada meia hora que continuar aqui, nós vamos dar um auto de infração. Aí a empresa foi, teve uma reunião com o RH, e aí mandou um e-mail para todos os corretores para desconsiderar que era só para eles chegarem no outro dia, 8 horas da manhã. Aquilo ali deu uma repercussão muito boa para a gente, que é uma fiscalização que a gente fez em prol do corretor, dos direitos deles, em cima de uma outra empresa que estava tentando explorar, de uma certa maneira, os corretores. A gente tinha uma visão no CRES, principalmente do Rio de Janeiro, que sindicato é a casa do corretor e o CRES é o órgão de fiscalização. Não. Na nossa concepção, o CRES é a casa do corretor e a gente está ali para fiscalizá-lo, a gente está ali para regulamentar tudo que é devido sobre a lei, mas a gente está ali para proteger o corretor de imóveis, proteger a sociedade e trabalhar em prol do mercado imobiliário. Uma visão macro. Se a gente trabalha em prol do mercado imobiliário, a gente melhora a vida do corretor. Não é para dar dinheiro para o corretor, não tem cesta básica, não tem nada disso. É para dar condições para que ele tenha dignidade do próprio sustento dele e a gente regulando o mercado imobiliário. Obrigada pela entrevista. De nada, eu que agradeço. Fico muito satisfeito de estar aqui no Ceará, participar com o meu amigo Tibério daqui.